Boa noite, está no ar mais um TV com Debate, sendo transmitido ao vivo para Santos, São Vicente e Praia Grande. E se você for viajar, estiver fora aqui da nossa região, acesse nosso site na internet, www.tvcomsantos.com. Se você tiver crítica, sugestão de pauta, o que você quiser comentar com a nossa produção, acesse a nossa página no Facebook, Debate com Manuel Gonzalez. Vai lá, curtam, mande a sua mensagem, que sempre que possível nós respondemos. E se você quiser participar ao vivo, agora, aqui no programa, ligue para a nossa produção pelo 3014 2341. 3014 2341, a Liza estará ali atendendo as ligações e sempre que possível estaremos aí respondendo as suas, não só sugestões, críticas e dúvidas. E nessa noite de segunda-feira tenho aqui dois grandes comentaristas, amigo e amiga, aqui do TV com Debate, minha amiga também, meu amigo pessoal. Gostaria de primeiro chamar Rosilma Roldan. Boa noite, muito obrigado pela sua participação, é sempre um grande prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, muito bom estar aqui. E você viu que nós dois viemos em sua homenagem vestidos de azul. Estamos os três de uniforme. Vamos cantar uniforme. Então, produção, a partir de hoje, de amanhã, todo mundo de azul. Convidados e comentaristas. E para dividir esse espaço tão democrático, temos aqui também a presença do nosso grande amigo João Vilela. João, também um grande prazer tê-lo aqui. Uma boa noite, muito obrigado. Boa noite, Manuel. Boa noite, Rosilma. Boa noite a todos. Rosilma e João, começando com a Rosilma, né? Primeiro aqui com as mulheres. Nós temos um assunto em pauta hoje, em grande discussão, que é a questão da terceirização. Então o projeto já foi aprovado pela Câmara, está caminhando para o Senado. E o governo se vê contra, né, essa questão da terceirização. Qual a sua opinião, para começar a abrir os trabalhos, qual a sua opinião a respeito desse projeto, prós e contras dessa questão? Bom, a terceirização é um tema delicado, né? Inclusive hoje teve bastante debate lá no Facebook, eu participei bastante. E é engraçado que a terceirização, ela, dependendo do lado que você está, ela interessa ou não, né? Eu vejo a questão da terceirização agora, nesse momento, como nada mais, nada menos como uma queda de braço entre o executivo e o legislativo. Aí não estão querendo beneficiar o empresário, nem beneficiar o trabalhador ou prejudicar ninguém. Eles estão simplesmente numa queda de braço aí, como aliás a luta pelo poder, infelizmente é isso, né? Esse governo que está aí já há algum tempo mostrou e disse com todas as letras expressamente que faz o diabo para se manter no poder, e parece que a Câmara também agora resolveu mostrar que o poder legislativo realmente é um poder independente, que já devia ter feito isso desde sempre, sempre esteve a reboque do poder executivo, e agora estão medindo força, né? A terceirização sempre existiu, é um direito constitucional, porque essa opção depende da liberdade de escolha do indivíduo, da empresa, enfim, o que é melhor para ele naquele momento. Hoje muitas opiniões no Facebook disseram, algumas pessoas disseram, né, que abria aquela velha história. Sempre que a posição afeta de alguma forma quem está no poder, se põe a palavra mágica que hoje está ofendendo profundamente todo brasileiro. Se fala que aquilo tem que terminar porque aquilo é um foco de corrupção. Então, por exemplo, no caso da terceirização, a terceirização seria um foco de corrupção. Vamos acabar com as doações de entidades privadas porque é um foco de corrupção, né? A privatização feita pelo governo Fernando Henrique Cardoso era um foco de corrupção. E meu entendimento é um pouquinho diferente. Eu acho que as pessoas que falam isso são muito manipuladoras, mentirosas e contam com a falta de informação da maioria das pessoas. A corrupção está em cada um de nós. A lei não é boa nem má, ela é apenas um pedaço de papel. Quem faz ela ser boa ou má é a sociedade. A sociedade tem que fiscalizar. Inclusive, um amigo meu que é empresário até participou desse debate e ele disse que a responsabilidade, a gente sabe disso, a responsabilidade da corrupção e dos direitos trabalhistas preservados pela terceirizada é do tomador do serviço. Quer dizer, então, não vai mudar nada.
Porque tanto faz eu contratar diretamente o empregado, como contratar a empresa prestadora de serviço, eu vou ser responsabilizado se os direitos trabalhistas não forem respeitados. E eu questiono bastante essa história de não ter os direitos trabalhistas respeitados, porque nós temos que fiscalizar, inclusive os trabalhadores. Não pode aceitar qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de contrato, aceita qualquer coisa e depois fica brigando na justiça, demora 50 anos para conseguir alguma coisa, os filhos que ganham. Então, assim, uma sociedade ela só é saudável, não é pelas leis que ela tem, é pelo comportamento dos seus cidadãos. Enquanto nós formos corruptos, enquanto nós formos lenientes com o crime, com a corrupção e com quem corrompe, e enquanto nós formos corruptores e corruptíveis, a sociedade vai continuar sendo o que é, independentemente de terceirização, de doação privada, de doação estatal. Quer maior exemplo? A Petrobras, que é estatal. Tem terceirização? Tem, permitida por lei já há muito tempo. Mas tem. Se não me falha a memória, como o Banco do Brasil há mais de 30 anos já terceirizava, e nunca vi sindicato se mobilizar para impedir isso, porque sindicato só se mexe quando é para aumentar salário, hora extra, esse negócio. Lerdort, que é uma coisa gravíssima, que deixa legiões de brasileiros deficientes, mentais, fisicamente, ninguém se preocupa com isso. Eu não vejo um sindicato tomar como bandeira a Lerdort. Agora, aumento de salário? Aumento de salário, aí briga, faz greve e no fim dá inflação. E aí todo mundo volta a trabalhar. Isso para mim é encenação para justificar os altos salários que todo mundo ganha. E para concluir essa história da terceirização, sempre existiu, o Banco do Brasil terceiriza há muito tempo, a atividade meio, né? A única diferença é que essa lei permite atividade fim também, que é o mesmo procedimento. O problema é que o Estado está quebrado, não tem como bancar essa atividade fim mais, então por isso que se abriu essa porta à terceirização. E o Legislativo está muito interessado que passe mesmo, porque eles estão querendo mostrar que aqui já virou um parlamentarismo branco. Hoje a Câmara, o Congresso aparece muito mais do que a própria Dilma, e nós sabemos que a economia está na mão do Levi e a parte política está toda na mão do Congresso. E a Dilma está aí, não renunciou faticamente, mas não renunciou de direito, né? Não renunciou de fato, mas tudo indica que ela apenas virou uma rainha da Inglaterra. João, essa questão da terceirização. Bom, aproveitando o gancho da Rosima, que ele falou bem e colocou essa parte toda, nós podemos ver, inclusive, que o PT agora acabou de terceirizar o governo, né? Na realidade, a atividade fim já passou para o Temer, para o Cunha e para o Renan. O PT agora já terceirizou a atividade fim, que é governar, porque ele não vai governar mais nada, é o que a Rosima acabou de falar, é uma renúncia branca, é um parlamentarismo branco também, é uma forma de fazer. Mas o que acontece na terceirização é que a lei é omissa. Há uma omissão na lei, não diz nada em relação à terceirização, se pode ser de uma forma ou de outra, de meio ou fim, e os juízes entenderam, com o tempo, a jurisprudência, que é esse entendimento das sentenças dos juízes, do entendimento judiciário, que diz que só pode para atividade meio, o que é uma grande besteira, porque você cria dois tipos, uma desigualdade em termos de funcionário. Funcionário que é fim é de um jeito, funcionário que é meio é de outro. Então, já é uma grande besteira e uma bela desigualdade, inclusive inconstitucional, sem dúvida nenhuma. Mas se entende isso dessa forma, o Instituto do Trabalho é um pouco arcaica nesse ponto, para não dizer muito. Então, o que acontece? Hoje você vai ter, entrando realmente, sendo posicionado essa lei dessa forma, você vai poder ter atividade fim também. O que é uma coisa muito justa, inclusive. Você veja, uma empresa que trabalha com informática, por exemplo, ele poderia terceirizar a faxineira do seu escritório, o porteiro, uma série de pontos, mas não poderia terceirizar a pessoa que faz lá o serviço. Então ela pega um trabalho maior e às vezes não entra no mesmo... coloca um temporário, coloca uma mão de obra de outra forma, que teriam outras posições, mas às vezes o tempo ultrapassa o que você precisaria. Você pega um serviço, você faz uma licitação, você ganha uma licitação para você prestar um serviço, você quer colocar mão de obra, que eles chamam de pejotização, a pessoa física ser uma pessoa jurídica e prestar o serviço, que é uma coisa
que pode, mais para frente, transformar o sistema de trabalho de uma forma mais forte. A pessoa tem muito mais força para negociar. Ele não vai ser um funcionário, ele vai ser uma pessoa que vai prestar o serviço. Essa forma melhora muito mais a forma de trabalho, aumenta o emprego. E como o Silva colocou, a empresa que está tomando o serviço terceirizado, seja por PJ, que seria a pejotização, a pessoa jurídica individual, ou por empresas que terceirizam o trabalho, ela é solidária. Então não teria essa preocupação de restringir direitos. E eu concordo plenamente, a Rosima colocou de uma forma plena, é realmente uma queda de braço, quem tem mais poder hoje em dia, se é a vice-presidência, se é a Câmara ou se é o Senado. Na realidade, os três estão juntos. Hoje em dia não existe mais, houve uma renúncia da presidente, não é ela que manda, ela não manda em nada mais. Se não passar pelo Temer, agora foi claro, né? O Temer agora que faz até a retirada do anterior, que coordenava essa parte toda. Sim, a coordenação política. Coordenação política, foi de uma forma assim, ó, você tira ele, põe aqui, está se mandando realmente. De uma forma que não precisa dar mais do impeachment. É um desgaste que você não precisa passar. Já acabou. Não tem mais. Mas então, se passar pelo Senado, vai para a presidência. Vai para a sanção da presidência. Mas hoje, e aí? Hoje você derruba. Se ela falar que veta, por exemplo, e voltar para a Câmara e volta para o Senado, acabou. Acabou, porque eles têm o poder. Se eles quiserem fazer, eles fazem. Não, isso que eu quero deixar claro para o telespectador. Se ela for lá e vetou, volta. Porque é prerrogativa do Poder Legislativo. Acabou. Tá. A lei sai do Poder Legislativo. É que nem a PEC do menoridade. Então eles derrubam o veto. A PEC do menoridade nem precisa, como é PEC, né, que é a emenda constitucional, não precisa nem da aprovação da presidente. O pessoal fala, mas a presidente vai derrubar da minoridade que está saindo. Não, emenda constitucional não. Não precisa nem da aprovação dela. Não, então, não passa. Quer dizer, não tem aprovação dela. Nem tem aprovação. Não passa. Não tem. Quem faz realmente é o Congresso e acabou. Porque é prerrogativa. É prerrogativa. O Poder Legislativo, a função precípua é fazer as leis. Então, claro que os poderes, eles se harmonizam, claro, né? Por exemplo, o Poder Legislativo faz uma lei para construir 5 milhões de casas, o Executivo só tem dinheiro para 5 mil. Então, aí eles vão negociar, você me pôs numa situação, vamos aí negociar. Tem que ter previsão. Então, tem tudo isso, existe a negociação e isso aí faz parte da República. Agora, a emenda constitucional, ela não tem previsão de ser submetida ao Executivo. É prerrogativa pura do Legislativo. Agora, no caso, por exemplo, do veto, que o chefe do Executivo, né, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, pode vetar parcialmente ou totalmente. Só que volta para a Câmara e para o Senado e derrubam. Eles derrubam. Derrubam porque eles estão em queda de braço, né, não estão negociando mais. Né? O Poder Legislativo agora está mais forte que o Poder Executivo, aliás, histórico no Brasil, porque isso nunca aconteceu. Aliás, é interessante a gente chamar a atenção do telespectador, porque hoje nós vemos algumas coisas que são históricas e que a gente tem que prestar atenção, porque nunca aconteceram. Por exemplo, ontem, na Avenida Paulista, né, as pessoas brigando contra a corrupção e fazer uma homenagem no Rio de Janeiro, mais de 400 cidades no Brasil todo. Se isso é um movimento esvaziado, eu não sei mais o que é movimento, sinceramente. E isso, quantidade de gente, é o de menos, porque a rejeição ao governo continua a mesma. Então a pessoa está lá em casa também, divulgando, enfim, sei lá, quebrou o pé, se encheu de ir na rua. Tudo isso é válido, né? E o que eu acho fantástico é que lá, pelas tantas, homenagem a quem? Ao Sérgio Moro. Nossa, eu até me emocionei. Meu Deus, quando que eu ia imaginar que o povo brasileiro sair de camisa verde e amarela não é futebol, no domingo, para brigar contra a corrupção, pedindo a cabeça da Dilma, do Toffoli, porque o Toffoli vai presidir. Pela primeira vez, parafraseando um ex-presidente, né, como nunca antes na história desse país, acho que foi a fase mais feliz dele, porque agora realmente nunca antes na história desse país, alguém pediu a cabeça de um ministro do Supremo, alguém pediu em tão pouco tempo o impeachment de uma presidente da República. Correto ou não correto a questão do impeachment, a população, só 13% aprovam. Ou seja, a quantidade de pessoas que desaprovam é monumental, é enorme.
82% desaprovam. 87. 87, mais do que, mas é quase 90% é muita quase coisa. uma unanimidade. É quase uma unanimidade com uma presidente que foi eleita agora com mais da metade dos votos. Então, foi uma coisa, as pessoas que votaram nela, acho que a leitura que o PT tem que fazer hoje, se sentiram traídas. Falaram, olha, era ser dessa forma, falaram que estava tudo bem, que a economia estava pujante, que ia melhorar daqui para frente cada vez mais. E se sentiram traídas. Por quê? Porque a mentira foi muito grande. E você sabe que as pessoas até esperam a mentira do político. Mas chegou num ponto... Abusou. E aí quebra essa confiança, é que nem quando você quebra um vaso de cristal. Você nunca mais vai ter o mesmo vaso. O PT quebrou essa confiança. Até um certo limite, as pessoas... Não, porque a conjuntura internacional é o que eles queriam passar, e não é isso. Perfeito. A gente sabe que os Estados Unidos, a Europa, está tudo... estão crescendo muito mais do que tentam pregar. E nós estamos com medo das pessoas virar uma Venezuela, que realmente foi um país que tinha tudo para ser um país pujante, está no Caribe, tem petróleo abundante, tem uma série de vantagens da Venezuela como país, e ela está completamente quebrada. O medo do brasileiro é que nós viremos uma Venezuela, que nós tenhamos um viés cubano, que ninguém quer. Nem os cubanos querem, nem os venezuelanos querem. Então, esse sistema que está se implantando de uma forma, uma ditadura, que eles queriam fazer era uma ditadura, na realidade, uma ditadura de esquerda. Até que nunca vi tanta gente sair da esquerda hoje. Né? Há bem pouco tempo, há meses atrás, todo mundo queria ser de esquerda. Todos os partidos eram de esquerda. Você vê que não tem nenhum partido de direita, não sei das quantas. Não tem isso. Era todo partido socialista não sei do que, partido socialista não sei das quantas, era tudo assim. E governos também, né? A gente não tem governos de direita desde a ditadura militar. Exatamente. E na época também não era tão de direita. Não era. A Rosima falou uma coisa perfeita, que é em relação à história. Nós temos que analisar a história. Nós tivemos um governo de direita, na época da ditadura, de 64, que ninguém quer que volte também, pouca gente vai querer que volte. Se analisar bem, você vai ver que não deve voltar. Mas que ele agia como de esquerda. Ele estatizou muita coisa, ele fechou o país, ele fez de uma forma que o governo forte, estatal, o governo pequeno, em termos de iniciativa privada. Não tirou direitos trabalhistas. Perfeito. Então, a forma que você tinha na época da ditadura militar, se você pegar as duas... Uma vez eu fiz uma matéria na faculdade que eu fiz no direito, que a gente mostrava que as duas ditaduras, de esquerda ou de direita, elas se juntam. Elas são muito parecidas. Se pegar uma ditadura de esquerda e uma ditadura de direita, elas são muito parecidas. Não tem diferença nenhuma. São ditaduras. E, em compensação, se você tiver realmente o socialismo, ele casa muito bem com o capitalismo. Isso, Karl Marx deve revirar no túmulo se eu falar uma coisa, ouvir uma coisa dessas, e os de esquerda vão revirar mais ainda. Mas ele casa muito bem. Tanto é que você pega os países que são mais sociais, Finlândia, Noruega, Canadá, Estados Unidos mesmo, são países o quê? De direita, mas você tem direitos sociais muito bem assegurados. Canadá principalmente, norte da Europa principalmente. Então, nós temos que pensar como o mundo funciona, e não da forma que as pessoas querem dizer que o mundo vai funcionar. E eu estava vendo algumas propagandas do PT agora recentemente, que eu fiquei um pouco abismado. Se for o que eu estava pensando... porque eles continuam querendo fazer uma cisão racial e social. Sei lá, nós colocamos os negros e os pobres na universidade. Eu ia falar... Colocamos os negros e os pobres para andar de avião. Eu ia falar que nós colocamos autoridades na cadeia. Isso, autoridades na cadeia. Mas são eles. Isso é depois. Ele fala, colocamos o negro pobre na universidade para andar de avião. É isso que eles falam. E colocando autoridades... Mas eles, então, eles fizeram. Então, quer dizer, se eu chegar e falar assim, olha, eu vou cometer um crime, vou pra cadeia, isso é não tem benefício nenhum. Eles cometeram o crime, foram pra cadeia, então você vai gloriando disso? É o cúmulo. E não foram eles que quiseram ir pra cadeia, eles defenderam até o final.
Sim. E continuam se defendendo e continuam os que estão na cadeia Só que mandando estão saindo. tanto. Não, e eles estão saindo da cadeia. Esse que é o pior. Não, e esses que estavam na cadeia, mesmo presos, estavam mandando tanto quanto ou mais. Sim, que o Zé Dirceu sempre mandou no Brasil. Então, e continua ainda. E continua mandando. Na época do Lula, agora na Dilma. Se bem que agora com o Temer a coisa pode... Vai. Agora com o Temer a coisa vai mudar um pouco. E o Temer tem aquela cara de mordomo meio vampiresco, elegante, tem aquele negócio, mas ele é muito inteligente. Aquele cabelinho sempre arrumado. Sim, mas ele é muito inteligente. A Rosilma, advogada, ela sabe bem, os livros que o Temer já escreveu de direito constitucional são fortíssimos. Ele é promotor, ele começou como promotor de justiça, foi secretário de segurança do governo, se não me engano, Montoro. Ele tem uma trajetória que ele nunca foi esse político de falar muito. De aparecer Tanto, mas ele faz o embate e conhece muito bem a lei. Ninguém pega ele na... Foi presidente da Câmara, só isso dá uma experiência absurda. É um cara que tem uma experiência, não estou falando que se ele é bom ou se ele é ruim. Estou falando que ele, tecnicamente, é um cara extremamente forte, extremamente esperto. E você vê o que aconteceu agora. Porque a Dilma, minha leitura, assim que ela foi eleita, o que ela fez? Esnobou o Temer. Exatamente. A Você resposta veio rápida. Exatamente. E com delicadeza. Não, E você com viu o delicadeza, Temer né? falar alguma coisa? Não, ele é educadíssimo, Ele é bastidor. Cunha e Renan. Sim. Ele não precisou aparecer. Os dois são do PMDB. Será que é coincidência? Quer dizer, o Temer está articulando tudo exatamente, porque ele nos bastidores, ele já é chamado de presidente da República. Você imagina por aí. Olha que... Nos bastidores ele já é chamado de presidente da República. Então, mas ele articulou então muito bem, né? Articulou muito bem, quer dizer, já tem a se Câmara, ele não vier a ser tem o Senado. de direito, né? Já se não vier a ser, já é de fato. Já é de fato. Então isso foi de uma vez realmente isso foi exatamente e passou tudo para ele. O que o João acabou de dizer, que eu concordo, assino embaixo plenamente. Ele é tão sagaz, tão inteligente, tão preparado, que ele simplesmente esperou a própria consequência do ato, porque os petistas, de um modo geral, eles são muito assim, eles usam as pessoas e jogam fora. E eles não dão a mínima bola para cultura, para conhecimento, para nada disso. E eles acham que ganham tudo no tapetão. Só que a pessoa que tem experiência, tem conhecimento, ela derruba muito facilmente. E sem precisar ser desonesto, não. A pessoa cai na própria corda, ela se enforca na própria corda. É o que fala, vamos dando corda que ele E tá aí o que aconteceu, porque a mulher se elegeu agora e não existe mais, ela não existe mais como presidente da República. E complementando um pouco, porque o João ele falou uma visão dele, que a Dilma se elegeu com metade da população, 51%. Né? Não foi bem metade, porque a gente não pode esquecer dos 40% claro. que não votaram, hein? Porque se a gente se a gente pensar nisso, se a gente considerar as pessoas que se abstiveram de votar, que são pessoas que muitas delas se abstiveram de votar porque um dos motivos é porque as urnas são fraudáveis, então as pessoas já perceberam que não vão ser idiotas para legitimar um processo passível de fraude, mas a minha leitura é a seguinte, porque a gente se informa, escuta muita coisa, e aí eu fico só observando. Como é que uma presidente se elegeu com 54 milhões de votos e 3 meses depois ela está apenas com 13% de aprovação? Será que foi só por causa da corrupção? Mas corrupção existiu em todo o primeiro mandato. Meu pensamento é o seguinte, fraude nas urnas. Ela não ganhou essa eleição, esse processo é ilegítimo. Então, Rosilma... Por quê? Quando a gente tinha eleição de papel, você lembra? Lembro, claro. Quando estava a contagem de voto, quantas pessoas ficavam atrás de olho para não haver fraude? Sim, mas hoje não existe isso. O processo não é fiscalizável, não é auditável. O que está lá dentro, quando a máquina ela espelha aquele impresso, é só com as totalizações. Você não tem acesso. Você tem dinheiro no banco. Põe lá o dinheiro.
De vez em quando você tira o teu extrato, não tira e guarda. Se sumir algum dinheiro de lá, você vai lá no banco. Olha, cadê esse dinheiro que estava aqui? Aí o banco não te dá extrato nenhum. Aí um dia some dinheiro da tua conta. Como é que você vai provar no banco que o dinheiro sumiu se não existe nenhum documento escrito que comprove que toda vez que você deposita dinheiro na tua conta vem um comprovante, toda vez que tem uma transferência para a tua conta tem um comprovante, toda vez que você tira dinheiro tem um comprovante. Na urna eletrônica, essa que é usada no Brasil, cujo país é o único que ainda usa ela. Nenhum país do mundo usa mais. Por que será? Não tem comprovante de nada do que você votou, se o teu voto foi computado certo, se foi para outro candidato, nada. E quando fecha, só vem o total. Você não sabe sequer qual foi o programa que foi posto ali na urna, porque não tem acesso. É impossível. João. Então, Rosima, eu concordo em parte contigo, essa relação... Não sou eu que falo isso, não. Quem fala isso é o meu amigo Amilcar Brunazzo Filho. Quem tiver interessado em saber isso a fundo, procure Amilcar Brunazzo Filho no YouTube, no Google, procura Voto Seguro. Ele, inclusive, já deu palestras na USP, na Unicamp. Ele é engenheiro, especialista em segurança de dados. Há mais de 10 anos que ele denuncia isso. Inclusive, ele esteve em vários países vendo como é a votação na Venezuela, na Argentina, na Europa. E aí, ele explica muito melhor do que eu. Mas, por exemplo, a Argentina já tem a urna de terceira geração. Nós ainda estamos na de primeira geração. Rosima, Desculpa. Por um lado... Não, perfeito. Só para concluir. Por um lado, eu conheço uma pessoa que é pessoa aqui da região, que é um político muito famoso aqui, inclusive, que esteve no governo algumas vezes e é uma pessoa que tem que vive essa questão política muito forte e me falou uma vez da urna eletrônica que ele falou: isso é fraudado. E é fraudável, já aconteceu comigo, de fraudarem para o bem e para o mal. Certo. Já me colocaram voto, já me tiraram voto. Isso um deputado federal daqui da região me contou isso. Bom, então ele coloca... Fraude, eu acho que é sempre pro mal. Não, já colocaram votos para ele. Colocaram para ele. É fraude, sim, do mesmo fraude, jeito. É mal para tudo, de qualquer forma. Mas de qualquer forma ele falou, é possível e eu falei, bom, então por que você não denuncia quando for a menos para você, para um juiz eleitoral? Porque você poderia, teoricamente, mandar fazer uma perícia naquela urna. Eu sei que eu tive tantos votos, eu não tive aqui, eu quero fazer uma perícia. O que ele falou, nenhum juiz eleitoral aceita. Por outro lado, eu perguntei isso para um promotor. Falei, olha, vem cá, me falaram isso, fulano de tal me falou isso, e seria um caso que seria uma pessoa tão influente, tão forte, tão poderosa, que lidou com vários presidentes da República, que tem uma força tão grande, falando uma coisa dessa abertamente, e que fala para qualquer um isso. Ele falou, não, veja, você tem ali, se acontecer alguma fraude, você tem os juízes eleitorais que estão na época da eleição, e são pessoas muito sérias, se tivesse alguma coisa, eles veriam e teria essa condição. Você tem os mesários que estão ali com a reinicialização da urna. Eu estou colocando os dois pontos. Sim. Eu não tenho um parecer formado. Se eles não têm tem acesso essa a nada corrupção disso. Tão grande ou não. Já me falaram, olha, tem urna que você chega lá, está aparentemente zerada, já tem tantos votos. Eu já vi um monte de alegações dessa forma. O que esse promotor me colocou como contraponto ao que esse político que falou que é o contrário. Que não, que é praticamente impossível fraudar. Tanto é que teve na Câmara, antes, no ano passado, ver se algum hacker conseguiria fraudar a urna, alterar o resultado da urna, porque não tem um programa, não é ligado à internet. O que ele colocou dessa forma, que não é ligado à internet. É fechado, né? É fechado, então você não tem como você ter acesso. Então cada urna vai te dar a soma dali e não teria, teoricamente, como você ter essa fraude. Então eu não tenho um parecer formado, respeito os dois lados, já ouvi dos dois lados, mas realmente a gente se assusta às vezes, porque não parece o que acontece. Teve candidatos aqui de Santos que eu votei, eu tenho colegas que votaram, pessoas que votaram nessa pessoa, determinado colégio, ele não teve nenhum voto nesse colégio que eu votei. Eu sei que eu votei. Agora, o que acontece, é difícil saber. Já aconteceu, um amigo do meu pai, quando foi candidato, isso na época era papel. E meu pai tem certeza absoluta, e naquele colégio ele sabe que votou nessa pessoa,
que é um amigo dele de infância, e ele não teve nenhum voto ali. E meu pai votou, minha mãe votou, e a gente conhece várias pessoas que votaram, mas meu pai falou, que interesse que eu votei? Eu votei mesmo nele, não tem como mentir para ele, não vou mentir de forma alguma. E até hoje vira brincadeira na família, porque ele se fala, você não votou em mim naquela vez, e meu pai fala que votou, e fica aquela discussão toda. Então a gente vê muitos casos. E realmente tinha que ter um comprovantezinho. Daí o problema do comprovante é aquela questão, olha, se tiver o comprovante, a pessoa mas pode... Mas a pessoa não precisa ver, ela cai lá dentro. Então, serve para auditoria. Mas se tiver um comprovante, a pessoa pode ser forçada a votar, se votar ganha uma cesta básica, não me traz precisa, um comprovante. Não precisa pegar, tem... A gente viu aquela do Sarney votando, que ele ia no 13, foi lá com o dedinho trêmula, isso foi filmado, né? Isso foi filmado. Ele foi com o dedinho lá no 1 para 3, foi 4, 5, né? Ele foi rápido, 4, 5. Mas ali foi uma forma que não pode, né, filmar. Sim, e também outra besteira, deixa a pessoa fazer o selfiezinho do negócio, que tá essa preocupação com o selfie, deixa cada um votar no seu, e quiser mostrar, mostra, porque o voto é privado. Mas não pode, né? Não pode. Não pode. Não pode, mas... Constitucionalmente ele é secreto, não pode. É secreto, mas a pessoa pode abrir o segredo dela. Sim, é secreto, não pra pode. ele. Por né? que não? O que é segredo ou não, depende do que eu Se você quiser querer. chegar aqui, por exemplo, na frente da câmera e falar, sim. eu votei no fulano de tal. Aí sim. Mas filmar ele votando na Não, você urna? filmar, você mesmo. O selfie. É um selfie. Você vai lá. Não do Sarney. Do Sarney é legal, pode, sem né? dúvida. O Tribunal Regional Então, proibiu. Mas proibiu por causa da questão da compra de votos. É uma questão exatamente. de provar que você está votando. Olha, tudo bem, mas você tem que provar que você. Mas você a pessoa, se eu tivesse em mim. votado nessa pessoa, chegasse lá, eu coloquei esse candidato que foi no colégio que eu votei, eu tirasse uma foto que eu votei naquela pessoa, confirmado nele, filmasse ali, e depois ele não teve nenhum voto, não seria uma boa prova? Eu tenho alguma coisa para falar em relação a isso? Você prefere que fale depois no intervalo? Vamos direto. Aqui é o Ronaldo de São Vicente. Ronaldo, um abraço. As urnas são todas roubadas. Eles trancam elas para ninguém ver. Então, deixa eu te falar. Teve uma novela, há um tempo atrás, não sei se vocês assistiram, Geração Brasil. Ai, não vi. Geração Brasil era uma novela toda tecnológica, se não me engano, novela das 7, né? E tinha o Jonas Marra, que era o Steve Jobs brasileiro, era representado pelo Murilo Benício, e tinha o desafeto dele, o rival, que rivalizava ele em tudo, tanto na tecnologia como na namorada, na mulher, tudo, o homem, tudo que o outro fazia ele invejava. Eu não assisti todos os capítulos da novela, mas eu assisti no final da novela, eles bolaram, então... A gente também tem que ficar... a novela passa muita coisa e ensina muita coisa, porque eles sabem, mas não podem denunciar, por uma série de coisas, como o João falou. Você vai falar, olha, juiz, promotor, esse povo não entende nada de informática. Eles entendem de lei. São sérios, honestos, mas não entendem nada de informática. Para eles olham ali e dizem assim, não, é impossível fraudar. Não sabem nada. Então, eu estou falando isso, não é porque eu saiba, não. Mas é porque eu já conversei muito sobre esse assunto com pessoas que realmente sabem e é isso aí. Nessa novela, eles fizeram um celular que eles venderam para todo mundo. Era um celular para idoso. Então ele tinha o formato mais na mão do idoso, letras maiores, tudo. Era um furo, uma coisa assim que ia recuperar a empresa do Jonas Marra, que ele era pilantra, tinha dado uns golpes lá e a empresa estava mal das pernas, então ele era muito criativo, ele teve essa ideia aí. Esse outro, que também era um gênio da informática, que era desafeto dele, o que ele fez? Ele programou, não tinha internet, ele fez um programa no computador, ligado a todos os celulares que foram vendidos. Os celulares foram vendidos, cada um na mão de cada velhinho, todo feliz. Nossa, que legal! Lá pelas tantas, ele melou a programação de todos os celulares vendidos. Ou seja, a marra foi mais pro buraco ainda. Na hora que eu vi isso, não tinha internet, era um programa que ligava todos os celulares que foram comercializados. É exatamente isso que acontece com a urna eletrônica. O programa vem lá de Brasília, eles põem o programa dentro dos flashcards, que são os cartões que alimentam as urnas.
esses flashcards vêm fechados lá, ninguém sabe o que tem dentro, porque é criptografado, ninguém consegue saber o que foi carregado ali. Ninguém, nem juiz, nem promotor, nem cidadão, ninguém. Aí eles carregam a urna não se sabe de quê. Aí acontece a votação. Isso sem contar máquinas que votam sozinhas, isso aí tem de monte. E aí então só vem a totalização. Eu preciso explicar mais alguma coisa? Mesmo que a gente não entenda muito de informática, assistindo na novela, que é um programa é capaz de, à distância, tutorar uma série de aparelhos que estejam ligados nesse computador, então por aí você vê que é possível sim. E é o que acontece. Oi, João Luiz do Sabuó. João Luiz, um grande abraço. Estava aqui, ó, os telespectadores desse programa e todos os brasileiros deveriam se informar e conhecer o professor e filósofo Olavo de Carvalho. Abraço a todos. É o João Oliveira esse? O João Luiz do Sabuó. Se for o João Oliveira, um abração pro João Luiz. Eu não sei o último nome, né? É, porque ele falou comigo, me viu no debate, foi atrás do meu programa. Um beijão para você, João. É isso aí. E também o João Luiz, também, comentando aqui, ele está dizendo aqui, quando se fala em sociedade, que se entende por organização, ou seja, OAB, sindicatos, etc., o que esperar dessas sociedades organizadas? Desde agora, quer dizer, agora até o PMDB apoia a reforma política como o PT quer. Aí o João Luiz quer comentar... João, na realidade eles dizem que apoiam como o PT quer, mas não é o que eles querem, vão fazer, né? Não é o que vai fazer. Eles falam uma coisa e vão fazer outra, isso está bem claro para mim. Você acha que é isso mesmo? Ah, sem dúvida. Deu carta branca e... É carta branca. A coisa vai... Então vocês acham que a coisa vai mudar a partir de agora? Vai, ou não? vai. Como a gente estava falando antes, nunca na história desse país aconteceu dessa forma. A gente não tem uma previsão do que vai acontecer. Mas, sem dúvida, é um momento histórico para o Brasil. É como a Rosângela colocou, historicamente nunca houve um sistema como esse. E agora a coisa talvez seja bem diferente do que a gente imaginar. Para o bem e para o mal. Tem as duas coisas, né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, é uma coisa que eu vejo muito na internet, é que o Lula estaria desqualificando os movimentos por conta de que não há uma liderança. E aí eu até pus na internet, no Facebook, um pensamento meu, que eu vou externar aqui agora, que é o seguinte. A internet ela veio para revolucionar a comunicação e a forma de resolver problemas. Hoje, o que a gente tinha antes de forma de resolver problemas não funciona mais. Hoje, cada vez mais, a gente tem que descentralizar o poder e dar poder para as pontas. Então, é uma associação que a gente faz com o formigueiro, por conta da densidade demográfica. Enquanto quando nós éramos poucos, era possível você ter um líder e as pessoas iam atrás desse líder. Hoje não é mais possível isso, porque nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Então, nós temos que, cada cidadão, ser um líder em si, ter a solução, né? Como as formigas, né? As formigas, elas não têm chefe, não têm líder. A que descobre primeiro o açúcar, avisa as outras e as outras vão todas atrás. Não tem essa de chefe. Isso não é anarquismo, não. Nem deixar as leis de lado, nada disso. E, de certa forma, a Marina, com a rede de sustentabilidade, ela tenta trazer para a política um pouco isso, que qualquer ideia de qualquer cidadão, desde que bem informado, porque também tem isso, né? Porque o brasileiro é triste, ele gosta muito de dar opinião de tudo, mas não vai se informar. Então a gente tem que ver o contra, o a favor, e aí ter uma posição, e não falar do que não sabe. E a gente vê muito as pessoas dizerem coisas do que não sabem. Então o Lula, no meu entendimento, é um líder que está completamente arcaico, anacrônico e extremamente autoritário, porque ele não reconhece os movimentos que estão aí na rua desde junho de 2013, mostrando a cara e dizendo claramente o que querem. Ele diz que não há liderança que se contraponha, vamos dizer, à liderança dele. E ele não percebeu, e não quer escutar a voz das ruas, que cada cidadão tem que ser ouvido.
né? Cada cidadão tem que ser ouvido. Ah, é impossível? Não, não é impossível não, porque eles mesmos querem, quando interessa, ouvir os movimentos sociais. A reforma política inclui ouvir os movimentos sociais. Mas vamos ouvir todos, e não só os movimentos sociais que são afetos ao PT. Nós vamos ouvir todas as pessoas, né? Em núcleos, discussões, pensamentos, criatividade para resolver os problemas, porque eu vejo que esse é o caminho. Porque qualquer líder, qualquer um, direita, esquerda... Aliás, João Luiz falou do Olavo de Carvalho... O João, só para... Ele mandou aqui uma correção, não é o PMDB, é CNBB. CNBB. É. Então ele está aqui... CNBB. Que entendeu. O João falou no Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho vem escrevendo, porque ele é o líder da direita hoje, lá nos Estados Unidos. Você vê como a direita é pobre. Não tem um líder aqui no Brasil. Aí o cara tem que falar lá dos Estados Unidos. Mora lá mais de 10 anos, porque estava ameaçado de morte aqui. Ele fala o seguinte, a população tem que ir para a rua. Só, mais nada. Ideologia é o que estão querendo para enfraquecer o movimento. Basta estar na rua todos os dias e não sair da rua enquanto não sair esse poder corrompido que está aí mandando no país. Ideologia é para quem quer perder o foco. Quer dizer, então é um pouco isso. O cidadão, ele quer ter o imposto que ele paga revertido claro, no seu benefício. E não o imposto dele ir para Cuba, ir para Venezuela, ir lá para sei onde, e aí ele vai no hospital e não tem quem atenda ele. Mas isso é a democracia, né, Rosilma? Você vê que esses países que são comunistas, Cuba, a própria Alemanha Oriental na época, a União Soviética na época, a Rússia, a própria China, a própria Coreia do Norte, se denominam democráticos. Todos estão colocados ali como República Democrática, não sei das quantas, República, a Venezuela, é democrática. Democracia não tem nada. Eu já notei o seguinte, países que colocam a palavra democrático para frente, é porque não são, mas estão querendo dizer que são. Então você pega Cuba, República Democrática de Cuba. Mas não é democrático, mas é justamente por causa disso. Já, não é. Você bate o olho e você vê que não é. Mas vamos colocar de uma forma que pareça que seja. Então a gente coloca no nome. É só no nome. Esse movimento que você está colocando perfeitamente, esse é um movimento democrático real. E hoje com a internet vai ser cada vez mais difícil você fazer essa manobra por massa de pessoas pouco informadas, que se acham informadas, que por uma ideologia de botequim. É uma ideologia barata, é uma ideologia que caiu já isso no mundo. Não existe mais a ideologia de achar daquela forma que Karl Marx colocou, que na realidade ele colocou como utopia, porque era uma utopia. Em 1848. E ele foi um cara que, até acho que nem ele acreditava no que ele estava colocando, mas foi o único comunista da... Porque depois não teve nenhum comunista, né? Teve Lenin e ele. O restante são pessoas que se usaram da igualdade, do preceito da igualdade, para ser mais igual do que os outros, né? Se a gente pode falar assim. E não usar a liberdade. Quer dizer, o preceito fundamental do capitalismo, da direita, é a liberdade. E do comunismo, teoricamente, é a igualdade. Só que eles têm alguns mais iguais do que outros, né? E não é verdade. Rosilma, essa eu vou fazer pronto fazer para você, hein? Opa! O Jean da Pão da Praia. Jean, um grande abraço. Eu estive no protesto ontem e a maioria que estava lá eram idosos. Onde estão os jovens do Brasil, Rosilma? Te pegar. Onde estão os jovens do Brasil? Ele está falando isso para mim porque eu tenho o programa Jovens Pensadores, sábado às 15 horas, segunda-feira às 16. Não foi o Jean, eu que tô. Não, acontece o seguinte, veja bem, olha, aí eu vou defender também quem ficou em casa. E eu vou citar mais uma vez a Marina, porque a Marina, como sempre, muito sábia, né? A única coisa que eu critico um pouco na Marina é que ela tem um tempo que é dela e às vezes na política o tempo da pessoa não combina muito com o tempo da política e às vezes eu acho que ela perde um pouco o timing. Mas em matéria de posicionamento político, social, econômico, humanístico, ela é imbatível. E ela colocou exatamente o quê?
Vamos prestar muita atenção nesse movimento, não é pela quantidade de pessoas que a gente vai achar que o movimento está mais fraco ou mais forte, muito pelo contrário. E ela cita uma frase, que eu sou péssima para decorar citações dos outros, mas que diz mais ou menos assim: às vezes as pessoas podem estar apenas cansadas de protestar, pode ser um sinal de desesperança. Então, não é porque a pessoa ficou em casa que ela também não está revoltada, não está reprovando e não está apoiando quem foi à rua. Ela pode ter ficado em casa até num debate com a família, que não quis ir, por que vocês não foram ir, enfim. Eu acho assim, a gente tem que fazer o que a gente sente, quem sentiu de ir para a rua deveria ter ido e foi, quem sentiu de não ir e fazer outra coisa, conversar com as pessoas, enfim, quem estava desestimulado ontem e não foi, porque achou que não ia adiantar nada, ficou, mas vão vir outros protestos, né? Porque a ideia é realmente não sair da rua enquanto as coisas não mudarem, né? A gente está percebendo que algumas pessoas estão querendo tomar a liderança desse movimento para si, não é o caso. Ideologizar o movimento não é o caso, não é agora a hora de dizer eu sou PSDB, eu sou PT, eu sou Marina, eu sou direita, eu sou esquerda. Nós somos Brasil. Tanto é que a palavra de ordem é não me apareça com bandeira nenhuma de nenhum lugar. É só que tem ordem e progresso, né? Exatamente. Sem seguir o que está. Aliás, nós somos uma das poucas bandeiras, Rosilma, que tem um dizer na bandeira. Você não encontra bandeiras no mundo inteiro, pode olhar, eu não vejo nenhuma, que você tenha um estado de ordem, acima da Constituição até. É positivismo porque do Kant, ele coloca, né, de uma forma, exatamente, mas que países colocaram isso na bandeira? Né? Colocaram alguma informação, falando o que nós queremos, mas que nós não temos desde o início, é a ordem e o progresso. Seria uma forma, olha, são dois princípios que nós queremos de uma forma mais forte no Brasil. E nós não temos nenhum dos dois, Sim. Que é incrível. Então nós vamos de mais ordem, mais progresso, claro, e só se dá dessa forma, com a população realmente, todo o poder, já diz a Constituição. A Rosilma, eu estou vendo que é uma constitucionalista que gosta, eu também gosto muito da Constituição. Eu acho que o direito está todo dentro da Constituição. Todo lá dentro, claro. Tá tudo lá dentro. Mas todo o poder emana do povo. Então isso já demonstra. Estar na rua ou não quer dizer o poder em si. E se for realmente isso, estar na rua que é importante, daquela outra vez então já tinha que ter caído todo mundo. Então. Perfeito. Mas não dá para você fazer todo mundo todo mês. E olha, João, eu vou dizer uma coisa para você. Está havendo muita manipulação em relação à quantidade de pessoas, porque eu sei que dessa vez houve muito mais cidades. Então, por exemplo, muita gente que foi para São Paulo da outra vez ficou nas próprias cidades. Se não me engano, foram 440, um negócio assim de cidades no Brasil todo. E todo mundo foi para a rua. Muitas cidades superou o número anterior, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com certos dados que a gente vê aí na mídia. E quanto aos jovens, eu vi, inclusive na própria televisão, cobertura de Belém, Manaus, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, muitas crianças, muitos jovens na rua, muitos idosos. Então eu acho o seguinte, foi, no meu entendimento, uma coisa muito emocionante. Inclusive aquele incidente que teve no Rio de Janeiro, eu achei de uma civilidade que eu nunca pensei. Eu ontem chamaram a polícia, né? Eu estava agradecendo a Deus por ter vivido para ver isso, porque isso é uma civilidade que eu não pensei que eu fosse ver no Brasil. No Rio de Janeiro, as pessoas exerceram seu poder de polícia, cercaram o cara que estava de camisa amarela, mas com aquela barbinha indefectível. Aí começa... Meu, se você é contra a passeata, não vá. Não, se claro. você vai na passeata para bater boca, você foi lá industriado por alguém, tá na cara. Todo mundo sabe disso. Ninguém é bobo. Então, as pessoas cercaram, levaram o cara sem encostar nele, olha que civilidade, para a polícia e falaram, olha,
prende esse cara aí para a segurança dele, porque a gente não se responsabiliza. O cara está com megafone provocando a população, né? E foi o que a polícia fez também, de uma civilidade a toda prova, né? Uma outra senhora também atacando lá, defendendo a Dilma, quer dizer, vai se meter para brigar com a multidão, claro. Aí também fizeram a mesma coisa. Então eu achei assim, eu achei que a internet, as redes sociais, elas estão realmente democratizando a informação e o pedido de impeachment do Toffoli é uma prova, porque quem sabe quem é Toffoli, Supremo, pouca gente que sabe ele é presidente que vai julgar o Lava Jato. Do Supremo. Isso eu não sabia. Pode sim, e quem faz impeachment é o Senado. Pode ter impeachment, basta ter cometido um crime. Sim. Né? Mas é possível. Então, é uma coisa que ninguém cogita, ninguém fala disso. E veja, essa questão do veja só, quando há um julgamento normal, Manuel entrou com uma ação na justiça. Chega lá, o juiz é teu inimigo figadal, não pode nem te olhar. Ele já sabe, porque é previsto em lei, ele se dá por suspeito ou impedido e não julga. Agora, se ele for julgar, eu posso falar. Deve. Pode. Sim, eu chego pro meu advogado e falo. Exato, exatamente, perfeito. E aquilo pode ser anulado, se ele continuar. Que o cara, advogado do PT, a vida toda pode presidir um julgamento do Lava Jato? Tem alguma coisa estranha, e a população né? saber de tudo isso e ir para a rua pedir o impeachment dele? Olha, nós estamos vivendo momentos maravilhosos, no meu entendimento, de crescimento político, de divulgação de informação. Dessa última eleição eu fiz amigos em todos os lugares do Brasil, eu recebo informação de todos os lugares do Brasil, um pessoal combativo, preparado, informado, e aí é uma rede, né? Porque a gente recebe, manda e tá na rua. E você já notou que o PMDB não quer o impeachment da Dilma, nem o PSDB? Tá bom para ele. Porque é demais, melhor né? assim, né? É melhor você ter só o bônus que você tiver e mandar o ônus para quem tiver lá no poder. Se der errado, a culpa é da Dilma. Exatamente. Se der certo, a culpa é do Pedro. Exatamente. E a Olga do Itararé, um grande abraço. Está parabenizando vocês e está falando que é a primeira vez que vejo alguém falar o que está acontecendo com tanta claridade. Obrigado, Olga. Muito obrigado. Aí realmente o TV Com Debate é isso. É falar a verdade e falar sempre da forma mais clara possível. E o Valdomiro, José Menino, Valdomiro, um grande abraço. Obrigado pela sua participação. Vocês são a favor do financiamento público exclusivo de campanha que moraliza o processo eleitoral? Não. Opa, peraí. Ele está partindo de uma premissa falsa. Do qual? Financiamento público não moraliza. Né? Já é público, né? A Petrobras está pagando, né? Mas eu sou contra. Aí eu volto. A corrupção está na pessoa. Claro. Não é porque Vai, João, você é contra. Poucos países do mundo têm financiamento público de campanha. Certo. Primeiro, já tem financiamento público que não é verdadeiro, mas usando a máquina estatal para financiar de forma indireta, pela empreiteira que contrata, a estatal contrata para dar o dinheiro, já é financiamento público, já é dinheiro que saiu nosso. Então já começa por aí. Segundo lugar, você tem lobbies realmente das empresas que se interessam em financiar. Vou dar um exemplo como acontece nos Estados Unidos. E nem por isso os Estados Unidos é o pior país do mundo, muito pelo contrário. Mas o lobby lá é aceito. O lobby é aceito e claro. Sim, claro. E se você fizer um financiamento, porque não pode ter caixa 2. E o caixa 2 quer dizer alguma coisa estranha. Certo. Você tem que ser claro no que você está colocando. E também não pode, talvez, o que talvez seja interessante, é a empresa não financiar ciclano, fulano e beltrano da mesma forma. Porque daí ela está Eles aceitam comprando todos. Então, Está comprando todos. Quem ganhar, eu estou garantindo. Agora, você tem o lobby, uma indústria de armas americana, que é a favor do deputado, seja a favor do armamento, é uma coisa óbvia. Claro que tem que tomar muito cuidado e tem que ser claro isso. Eu vou investir em fulano porque ele vai, ao meu serviço praticamente, defender o que eu defendo. Ou seja, é uma compra? É uma compra. Só que é uma compra transparente. Sabe que fulano... tem uma pessoa intermediando isso. Tem uma pessoa intermediando isso. Que é o lobista. lobista. É o lobista. Agora, aqui é tudo ao contrário, porque é disfarçado. Ah, não, eu sou contra, mas ele é a favor. Então, hoje, justamente essa questão. E outra, se quer fazer um financiamento público de campanha, tudo bem. Então, mas tem que ser uma coisa igual. Então, primeiro o candidato tem que passar num concurso para saber se ele é capaz.
Perfeito. Que muita gente vai falar, isso não é democrático, isso não é isso. Bom, tem que ser capaz, porque ele vai fazer lei. Se for para o legislativo, ele vai fazer lei. Se for para o executivo, ele vai executar. Ele vai administrar. Então, você não pode deixar sem ter uma capacidade. Então, passa num concurso, faz um Enem, daqueles que sobraram, você, ó, fulaninho, beltraninho, ciclaninho, passou, é capaz, é competente, vamos eleger agora. E aí você separa o tempo igual de televisão, no mesmo cenário, na mesma forma, no mesmo tempo. São 3 capazes, um dos 3 vai ser eleito, daquele ali. E você pode falar, olha, vamos ter uma coisa módica, básica, aí sim, um comunismo, nesse sentido de ser comum para todos. Você tem o panfletinho, você vai ter, quantos habitantes tem em Santos? 400 e poucos mil. Então cada um vai ter 400 e poucos mil panfletinhos, tanto por tanto, escrito do que você quiser colocar lá dentro, no papel branco, na cor tal, por lei. Aí sim, você tem uma campanha realmente de uma forma... Igualitária, igual, realmente disputando igual. Hoje não. Hoje você tem pessoas que concorrem diferente. O dinheiro faz uma campanha muito mais sofisticada. É o que o PT fez agora. Toda essa corrupção do Mensalão e da Lava Jato, simplesmente é porque você colocou muito mais dinheiro na campanha. Os outros partidos também ficam bem quietinhos nesse ponto, que também entraram com esse dinheiro. Claro, receberam. Não tanto quanto, mas receberam. Talvez tanto quanto, talvez até tanto quanto, só que virou uma institucionalização do sistema, virou uma coisa institucional, obrigação realmente de fazer. Sim. O que não tinha antes. Antes você tinha meio camuflado, eu via também um pouco, mas não tanto quanto. Hoje você quer ganhar tal coisa, você vai ter que levar tal coisa. Então, eu sou contra o financiamento público, a não ser que fosse dessa forma que é praticamente impossível de colocar. Perfeito. Rapidinho que você já viu já viu ali, né? Olha, eu sou contra o público e o privado. Eu acho que partido tem que ser que nem clube. Se sustentar com as doações dos seus associados, dos seus membros. É a melhor forma democrática de você acabar com esse monte de partidos. Muito melhor do que escrever uma caneta e cortar, como eles estão fazendo, porque essa história aí é uma camuflagem. Dizer que tira as entidades privadas e só fica financiamento público, não vai ser igual, porque o financiamento público só vai dar para os grandes partidos, os partidos que já têm cadeiras. Então, os novos não vão conseguir prosperar e não vão receber dinheiro. Então, assim, minha ideia é a seguinte: baixar esse custo, ter um teto de custo, fazer uma campanha modestíssima só para esclarecer a população. Todo mundo, se passar daquilo, caça a candidatura do cara, e o partido só vai progredir se os próprios associados, membros, sustentarem com as suas doações, enfim. Nada de... Eu não quero sustentar partido, que eu não tenho nada a ver com aquele partido, aí eu pago imposto, aí vai financiar o partido do outro lá, que nem penso igual, e financiamento de iniciativa privada também não, porque acontece aqui o que o meu amigo acabou de explicar muito bem. Vende o voto. Rosilma, boa noite, muito obrigado pela sua participação. Como sempre, é um prazer tê-la aqui. João, também uma boa noite, é sempre um grande prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Manuel, é um prazer fazer com a Rosilma, que é uma pessoa extremamente inteligente, sabe fazer, realmente, não estou falando do teu lado, você sabe realmente. Nem eu tenho espaço para me defender. Não, mas não tem mais mesmo. E boa noite a todos também. Na realidade, o que a gente torce, eu não torço mal para partido, muito pelo contrário, eu adoraria que a presidente fizesse o melhor mandato do mundo. Perfeito. A única questão é que nós defendemos o país. Eu não estou contra a presidente, nunca. Eu estou a favor do Brasil. É que às vezes uma coisa é contrária à outra, então não dá certo. Mas nós precisamos ter realmente um novo país. E como a Rosilma colocou, e só para terminar nesse ponto, é perfeito. Nós estamos numa nova fase histórica que nós nunca passamos. Espectador do TV Com, já encerrou. Muito obrigado pela sua audiência. Uma boa noite, um grande abraço, até amanhã.